Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo bíblico aqui pelo canal. Em Mateus capítulo 5, verso 28, Jesus quis dizer que o pecado de cobiça é semelhante ao pecado de adultério. O adultério mental é igual ao pecado de adultério, se referindo a um ato consumado? É isso que nós vamos analisar aqui no texto de Mateus 5, 28 e chegaremos à conclusão. E se gostar, dá um cliquezinho em gostei para ajudar a divulgar o vídeo. Veja na sua tela aí. Vamos ler o versículo. Jesus disse: Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Jesus diz que quem cobiçar uma mulher, ele já cometeu adultério com ela. Nessa passagem aqui, Jesus iguala o ato do adultério com o ato da cobiça no coração. Um adultério mental. Embora as duas atitudes sejam pecados, não significa que são pecados iguais, até mesmo pelas consequências. O que Jesus quis dizer que algo já é pecado, mesmo que a pessoa só esteja pensando. Pode ser chamado de adultério mental. Uma cobiça carnal, onde a pessoa realizaria caso houvesse chance. O homem cobiça uma mulher no trabalho e ele só não tem um caso com ela por falta de chance. É bom deixar claro que Jesus condena, o que Jesus condena nesse texto não é um pensamento repentino, um desejo carnal que pode surgir de repente devido à nossa natureza pecaminosa que herdamos de Adão. Todo o homem, todo ser humano tem uma inclinação natural para o pecado, como também tem uma inclinação natural às coisas relacionadas a sexo. Por isso, em muitos casos, os homens podem ser tentados ao ver uma mulher na rua, com roupas expondo o corpo. Da mesma forma que a pessoa que não serve a Deus, ele é tentado, o homem que serve a Deus também é tentado. Mas a diferença é que ele, o homem que serve a Deus, embora sendo tentado, ele não vai sustentar pensamentos pecaminosos. E ele não vai deixar criar raiz. Ele vai ser tentado, mas morre ali mesmo. Acaba tudo por ali mesmo. O que Jesus se referiu aqui é um tipo de pensamento aprovado pela pessoa, onde ele vai alimentar pensamentos maliciosos. Todo pensamento imaginado e não resistido é pecado. Então, a pessoa que não serve a Deus, que não tem compromisso com Deus, na tentação ele vai alimentar pensamentos maliciosos. Quando a gente vê um homem olhando uma mulher na rua, a mulher passa e ele até vira a cabeça assim, pelo semblante você vê que ele está alimentando pensamentos maliciosos. Pecado não é só um ato em si, né? Um ato consumado, mas também é um estado pecaminoso, um estado de pecado mental, onde a pessoa não realiza por falta de chance. A pessoa que comete o adultério está pecando, no caso de um ato consumado. E quem não comete por falta de chance, mas no caso se houvesse uma oportunidade, cometeria, ele está pecando também. Ele deseja, mas não faz porque não tem chance.
Então ele alimenta pensamentos maliciosos em sua mente. É um pecado imaginado que não é resistido pela pessoa. Ele cria raiz. Não podemos negar que um adultério consumado, a consequência será maior caso o cônjuge descubra, né? Poderá até haver separação de casal, problemas familiares e tudo mais. E já a cobiça no coração, só Deus sabe. Mesmo que alguém perceba que ele está cobiçando, mas fora dali ele está carregando um pecado dentro dele, até que ele peça perdão a Deus, e ele está num estado pecaminoso. A pessoa se põe num estado pecaminoso. Tem pessoa que comete um ato pecaminoso e outras estão num estado pecaminoso. É o ato e o estado. Quem adulterou, num ato consumado, ele está em pecado. E aquele que não consumou um pecado por falta de chance, ele também peca, porque ele deseja, mas não faz por falta de chance. Deus julga tanto o pensamento de uma pessoa como o ato consumado. Tiago disse que antes andávamos segundo a vontade da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Deus vai julgar no dia do juízo o segredo do coração dos homens. Vai ser revelado. Romanos 2 e verso 16. Vai ser revelado todo o segredo do coração do homem, tudo aquilo que está oculto. Vejamos em 2 Pedro 2 e verso 14, está escrito assim: tendo os olhos cheios de adultério, não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza. Veja, pecados do coração, tendo o coração exercitado na avareza. Coisa mental, coisa dentro da pessoa, tendo os olhos cheios de adultério, pecados mentais. Então aqui se trata de uma cobiça carnal, uma cobiça mental, no coração da pessoa, semelhante a que Jesus citou em Mateus 5, 28, que mesmo que o ato não seja consumado, mas é um adultério mental. Jó também tinha o problema da cobiça, o problema do olho, de olhar, de encarar, de cobiçar aquilo que não pode. Ver, todo mundo vê, só não vê quem é cego, quem é deficiente visual. O problema está na forma que a pessoa vê. Todo homem vê uma mulher de shorts curto na rua. Não tem como não ver. Não é cego, só não vê quem é cego. Mas o problema aí, com que olhos que a pessoa vai ver. A primeira vez é porque viu, mas se ele virar a cara do lado para olhar, é porque entrou no coração, né? É como diz, a primeira é porque viu, e a segunda é porque entrou no coração. Jó tinha esse problema. No livro de Jó, capítulo 31 e verso 1, ele diz: fiz aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria? Numa virgem? Nota que Jó se arrependeu e fez um concerto com seus olhos. Agora ele não poderia mais cobiçar mulheres, porque ele se consertou com seus olhos. Claro que é muito pior cometer um ato de adultério consumado do que cobiçar uma pessoa. Mesmo assim, os dois casos são pecaminosos diante de Deus e são dignos de condenação eterna também. Existem graus de pecados. Alguns são piores do que o outro, mas em relação à salvação, todo pecado é igual. Todo pecado levará à condenação. Veja que nos 10 mandamentos, um dos 10 mandamentos é não cobiçarás. E outro mandamento é não adulterarás. Veja, adultério e cobiça.
Não pode cobiçar nem a mulher e nem nada que os outros tenham, seus bens, nem cobiçar, e também não pode adulterar. Tudo é pecado. E esses dois pecados estão nos 10 mandamentos. Todos são pecados e o não arrependimento levará à condenação eterna. Mas não existe pecado tão grande que Deus não possa perdoar. Jesus morreu para oferecer perdão a todo tipo de pecado. Jó foi um exemplo. Jó cobiçou e fez um concerto com seus olhos. Davi primeiro cobiçou e depois atraiu a mulher e a engravidou. Ele teve relações com ela. E Deus perdoou. Claro que as consequências foi grave, né? Quem conhece a história de Davi sabe que ele pagou muito caro por isso. Sansão também. Sansão cobiçou, cometeu atos sexuais pecaminosos e Deus o perdoou. Mas ele ficou cego. Se Sansão não tivesse morrido ali no templo de Dagom, ele teria ficado cego por toda a sua vida. Então Deus perdoa adultério, mas às vezes as consequências a pessoa vai levar por toda a sua vida. É um caminho sem volta, né? Então Deus perdoa e liberta do pecado. A Bíblia garante que Deus liberta, que Deus perdoa e liberta a pessoa do pecado quando a pessoa se sujeita à palavra de Deus. Se a pessoa se sujeitar, como está escrito: sujeitai-vos a Deus, resiste o diabo e ele fugirá de vós, né? Não existe pecado que Deus não liberte a pessoa. Senão o diabo iria atacar bem naquele pecado onde Deus não possa libertar, né? E iria condenar a pessoa. Mas não é bem assim. É isso aí. Se gostou, dá aí um cliquezinho. Se não for inscrito, se inscreva. E até o próximo.